Galera, tudo bem? Você está no canal do Vinícius Bretas, professor Vinícius Bretas. Eu tô aqui basicamente para promover um ensino democrático de geografia, basicamente para você conseguir aquele concurso público, aquela vaga sensacional que você estava esperando. Antes de mais nada, eu peço que se inscreva no canal, tem uma marca d'água aqui desse ladinho, se inscreva no canal, bote lá bonitinho, dê um like no vídeo e compartilha ao máximo com os seus amigos. Lembrando que eu tô muito focado aqui para a prova da PEMERGE. Então, vamos que vamos, não vamos perder mais tempo, toca a vinheta. Voltamos aqui na alegria para nossa última aula sobre o processo de urbanização e urbanização brasileira, focando, lembrando a vocês que são 8 aulas. Estarei liberando cada aula semanalmente para você. É mesmo, de graça, gratuito. E aí você tem que estar preparado para assistir essas 8 aulas, chegar naquela prova brabíssima da PEMERGE e conseguir aquela pontuação em geografia máxima, para que você garanta aquela sua vaga bonitinha. Vamos continuar? Sem mais delongas, vamos lá. Histórico sobre a urbanização brasileira. A cidade do Rio de Janeiro, como disse Maurício de Abreu, lá no seu livro Evolução Urbana da cidade do Rio de Janeiro, que está na bibliografia da prova, ele diz que a cidade do Rio de Janeiro conseguiu aportar quase todos os processos de urbanização brasileira. A cidade do Rio de Janeiro conseguiu fazer isso. Nós já fomos uma das grandes capitais da colônia e ainda do Império. E aí, cara, lembrando, e da República também, só um ponto. E lembrando que ela conseguiu crescer conforme a República crescia. Ela conseguiu passar pelos processos democráticos que a República e o Império imperavam sobre toda a República e todo sobre o Império. Ou seja, a cidade do Rio de Janeiro conseguiu se expandir junto com o cunho político nacional. Então, entendendo o seu histórico sobre a urbanização brasileira, a gente vai conseguir entender também muito sobre o histórico da cidade do Rio de Janeiro e do estado também. Vamos lá. Histórico brasileiro, Era Vargas. Ah, professor, não existia cidade antes? Existia. Mas quando a gente fala sobre o processo de urbanização, está muito relacionado a grandes revoluções industriais. E a gente pode dizer que não a maior ou a única, não, mas que um grande processo industrial que aconteceu no Brasil foi no período da Era Vargas, onde basicamente houve um processo, deixa o tio pegar a canetinha, onde houve um processo muito forte justamente de industrialização do Sudeste, principalmente de São Paulo e Rio de Janeiro, com foco legal para o Rio de Janeiro. Uma industrialização muito forte, então começa o grande crescimento urbano a partir da década de 30. É onde nós conseguimos, por exemplo, visualizar na paisagem da cidade do Rio de Janeiro o crescimento das favelas nesse período, onde nós temos muitas migrações para o Sudeste, principalmente de outras regiões como o Nordeste, avisando os nordestinos quanto o pessoal do Centro-Oeste e Norte, visando emprego, visando trabalho na região do Sudeste, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Então eu tenho muita migração, trabalho, crescimento na cidade do Rio de Janeiro nesse período de 1930. E aí, na década de 60, já pulando, aí nós temos o processo mesmo de urbanização ferrado. Como isso? Primeiramente, a gente tem a construção de grandes conjuntos habitacionais, principalmente no subúrbio carioca. É bonitinho. Nós temos a criação do chamado IAPI, IAPC, Coab, nesses conjuntos cariocas, nos subúrbios cariocas, justamente com o processo de desconcentrar a população mais pobre da área central. Lembrando que esses conjuntos habitacionais cresciam sobre as grandes vias rodoviárias e ferroviárias, próximos às estações de trem ou próximos das grandes avenidas que já surgiam, como a Avenida Brasil, surgia e ligava da região central à região norte e da zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Então começa a expansão urbana muito forte nesse período. Lembrando que na década de 60 e 70 nós vamos ter a chamada Revolução Verde. Pausa na aula de globalização
aumenta a aula de Geografia Agrária. Revolução Verde. O que foi isso? Basicamente, nós temos o aumento da mecanização no campo. É um contexto internacional muito louco. Não é preciso para a gente focar para a prova da PEMERGE. Mas se liga que nós vamos ter um aumento da mecanização no campo. Se eu tenho mais máquinas no campo, eu tenho a saída de trabalhadores. Ou seja, os trabalhadores perdem os seus locais nos grandes latifúndios de trabalho e aí eles passam a ir para onde? Para onde tem trabalho. E aonde tem trabalho se no campo tem máquinas? Na cidade. Então começa um êxodo rural muito forte de pessoas saindo dos campos e indo para as cidades. Esse êxodo rural promove uma grande urbanização. Só lembrando que é nesse período aqui que o Brasil se torna um país urbano. Você lembra lá da nossa primeira aula, onde 50% da população, mais de 50%, passou a viver nas cidades. O ano certinho, 1965. Para vocês terem noção quanto a nossa urbanização foi demorada, só para vocês se ligarem, eu quero que vocês entendam que a urbanização, a Inglaterra se tornou urbana em 1850. A gente só se tornou urbano em 1965. 115 anos depois. Isso basicamente acontece na nossa década de 60. Uma grande revolução verde e um êxodo rural muito forte. Lembrando que a gente está no período também do nosso querido presidente JK, Juscelino Kubitschek, onde ele promove uma marcha para o oeste e só para pontos de informação, o centro-oeste passa a ser a segunda mais urbanizada do país. Nós temos aqui o nosso querido Centro-Oeste. E aí começa após 85, depois do regime militar, nós vamos começar com um grande processo de faccionalização do crime nas grandes metrópoles, principalmente no Rio de Janeiro, com a fundação das grandes facções, entende, de narcotráfico, assim como também o grande crescimento de favelas na paisagem urbana e as suas estruturações. Basicamente, tanto nos subúrbios quanto nas áreas centrais, nós temos os crescimentos das favelas e o fortalecimento, a faccionalização, o crescimento das facções narcotraficantes nas grandes metrópoles. E como ponto, a partir de 2000, nós vamos ter, teoricamente, uns grandes processos importantíssimos no Brasil e principalmente no estado do Rio de Janeiro. Primeiramente, nós vamos ter grandes processos de melhoria na infraestrutura das favelas. Ou seja, nós vamos ter pacotes como Favela Bairro, nós vamos ter como Programa de Aceleração de Crescimento, os PACs, como também os programas das UPPs. Professor, o senhor poderia falar mais sobre isso? Calma, pequeno gafanhoto. Na nossa aula 6 sobre favelas, nós vamos ver todos os processos de favelização e como houve transformações das favelas com o período, com o histórico. A gente vai ver isso tudo muito bonitinho. Relaxa, vai estudando, vai papirando, vai se inscrevendo no canal, vai divulgando o canal para os amigos. Lembrando, dê aquela forcinha para que eu saiba que vocês estão gostando da aula, para que eu tenha essa noção e essa segurança para saber, não, os caras estão precisando, vou lá cavar aquela aula para garantir aquela vaga absurda para os candangos. Dá essa moral pro tio, vamos que vamos. Não deixamos nos perder pelas coisas que o tio fala. Vamos lá, revitalização dos grandes espaços urbanos, coisa muito característica principalmente da cidade do Rio de Janeiro, onde eu até botei como termo ali revitalização, que o termo é muito discutido, teoricamente seria dar vida ao local, mas assim, é importante falar sobre os pontos da revitalização, que teoricamente seriam as recuperações da infraestrutura do local, visando atrair investimentos ao local com talvez mudanças da função do local. Por exemplo, citando um caso, tópico da nossa aula 8 sobre cidade do Rio de Janeiro, mas citando um caso aqui, por exemplo, sobre o chamado
Porto Maravilha. Se lembra do Porto Maravilha? Basicamente, no Porto Maravilha, nós vamos ter a mudança da função do porto na ideia justamente da chamada Praça Mauá. A gente vai ter a mudança daquela função para uma função mais turística, ou seja, teve uma mudança na infraestrutura, uma recuperação na infraestrutura daquele local, a queda da perimetral, melhorias naquele local, colocaram um aquário, agora uma roda gigante, deram uma mudança na infraestrutura, visaram novos investimentos naquele local para mudança da função social e econômica e cultural daquele local. Ou seja, seria esses aspectos da revitalização dos espaços urbanos ou transformações de espaços urbanos muito visíveis a partir dos anos 2000. Lembrando que isso pode provocar o que a gente vai definir como chamado rugosidade do espaço. É quando eu tenho estruturas de prédios e edificações de épocas diferentes. Cara, você consegue ver muito isso no centro do Rio de Janeiro, onde você passa por uma rua, tem um prédio de uma arquitetura colonial, depois um outro pós-colonial, depois um modernista, depois volta para um colonial, depois vai para um pós-moderno, ou seja, essas estruturas de arquiteturas diferentes promovem numa paisagem vários tipos diferentes de edificações. Isso alguns teóricos chamam de acumulação desigual do espaço, outros falam em rugosidade do espaço. Seria na paisagem urbana vários prédios de aspectos, épocas e arquiteturas diferentes. Outro ponto aqui importantíssimo, o processo da gentrificação. Esse termo ali, ele é muito discutido, mas teoricamente é quando eu tenho a mudança na função e no perfil social. Mudança na função e no perfil social do local. É como se eu imaginasse, por exemplo, um local onde ele vai receber uma revitalização e aos poucos os pobres que moravam naquele local vão sendo expulsos e eles vão acabar indo para a periferia da cidade, se localizando ou em favelas ou indo para a periferia, indo para longe da onde eles moravam, justamente porque começam a cobrar IPTU, começam a fazer locações mais caras, o aluguel fica mais caro, o mercado fica mais caro e eu tenho uma mudança fortíssima no perfil social daquele local. E para terminar essa aula maravilhosa, espero que vocês tenham se inscrito no canal. Nós vamos falar sobre o processo de autossegregação. Terminar não, ainda falta uns exercícios. Eu sempre gosto de matar uns exercícios específicos das aulas bonitinhas para vocês no final de cada uma. A ideia da gente já ir praticando. A gente aqui tem o processo da autossegregação, muito característico nesse momento aqui. Já havia antes, mas aqui a gente tem um aumento disso, que é a lógica dos condomínios, principalmente dos condomínios fechados, onde eu tenho em alguns locais, principalmente da cidade do Rio de Janeiro, na grande metrópole da cidade do Rio de Janeiro, eu tenho alguns condomínios onde eles vão ter todos aportes de uma vida comum, como bancos, colégios, farmácias, boliche, cinema, entre outras coisas, no qual fazem as pessoas não saírem daqueles condomínios. É uma lógica muito forte, onde até o ônibus para eu poder ir ao meu trabalho é um ônibus que sai da porta do condomínio, me deixa na porta do trabalho, depois da porta do trabalho me deixa na porta do condomínio. Eu não vivencio a cidade, eu me autossegrego. Eu prefiro ficar no meu condomínio devido à violência, o alto desemprego, os trânsitos congestionados. Eu prefiro ter tudo na porta da minha casa, no mesmo condomínio, com alta segurança 24 horas, e isso promove uma autossegregação da cidade. Eu não vivencio a cidade do Rio de Janeiro, eu vivencio o meu condomínio. E aí é justamente isso muito definido no pós-2000. Suave, vamos para mais uma questão, matar aquela questão basiquinha? Dá uma olhada aí. Se liga aqui nessa questão. A urbanização brasileira efetivou-se a partir de 1965, quando então o desenvolvimento industrial da região sudeste contribuiu decisivamente para este quadro. Assinale a opção correta em relação à questão urbana nacional. O conceito de região metropolitana surgiu na década de 1970, exatamente para ajudar a solucionar os desafios gerados pelo processo de
conurbação que passaram a surgir. Corretíssima a alternativa A. Muito bem definido, ele surge esse movimento de região metropolitana na década de 70 para ajudar esses desafios dessas cidades que começavam a ser conurbadas a uma cidade principal chamada de metrópole. Corretíssimo, mas vamos dar uma olhada nas outras para entender o porquê errada está errada. B. O modelo de urbanização cresceu paralelo ao forte crescimento urbano, fato que contribuiu para agravar os problemas sociais urbanos. Erradamente, a falta de planejamento foi o que contribuiu. C. As chamadas economias informais, típicas de aglomerações urbanas bem planejadas, errado, mal planejadas. A informalidade, ela surge a partir do mau planejamento, da chamada macrocefalia urbana, da falta de empregos e moradias às pessoas. D. A formação da primeira megalópole brasileira encontra dificuldades para sua materialização devido aos permeios das cidades de médio porte intercaladas entre a cidade de São Paulo e Rio de Janeiro. Aliás, essa questão ela está errada justamente porque a materialização se dá muito pelos fluxos entre duas metrópoles. A questão entre pontes aéreas diretas, a questão de trens de altas velocidades diretos, se dá muito entre a ligação de fato das metrópoles entre si, depende muito mais dos fluxos do que o que permeia entre eles. E na atualidade, as ditas cidades pequenas e médias estão sendo aquelas que estão fornecendo os maiores fluxos de mão de obra qualificada. Errada, são elas que estão recebendo os fluxos das grandes metrópoles. Isso fica muito bem definido. Volta aqui para mim e com isso a gente termina a nossa querida aula sobre aspectos de urbanização e urbanização brasileira. Essa é a primeira aula. A próxima aula vem na próxima semana. Lembrando, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com os seus amigos, faça o máximo para a gente crescer. Não tem aquela ideia de, se eu compartilhar, eu vou aumentar o número de pessoas contra mim, vou ajudar meus concorrentes. Relaxa, meu, o que é teu tá garantido. Então vamos que vamos focar. Lembrando, próxima semana tem mais vídeos. Ativa o sininho para receber as notificações. Suave? Vamos que vamos. E é isso, galera. Abraços.